Aleluia, não acabou não. Agora chegou a hora de nós tomarmos aquela refeição que vem da parte de Deus. Vamos nos colocar de pé e receber o mensageiro dessa noite, pastor Donifá. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, pastor. A paz do Senhor, igreja. Amém. Quantos têm Bíblia? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Versículos 35 ao 39. Enquanto você busca este versículo, aproveito para agradecer a Deus por estar juntamente convosco para adorar o Senhor. Também agradecer ao pastor Eliseu, ao pastor Marcos, que cede o púlpito. Para mim é sempre uma honra, um privilégio para mim, como pastor dessa igreja, ter a oportunidade, acesso a esse púlpito. É muito gratificante para mim. Diz assim o versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de dois dos seus discípulos. E, vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. 37. E os dois discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. 38. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E já era quase a hora 10ª. Vamos repetir o versículo, a última parte, ou seja, o versículo 38, diz assim: E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes, e eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde? Mais uma vez, onde? 39. Ele lhes disse. Foram e viram onde morava e ficaram com ele. Espírito Santo, tu és o dono deste povo, desta casa, desta palavra, da revelação, da iluminação. A tua presença é necessária nesta noite para que cada um de nós sejamos alimentados. Senhor, precisamos de vida, vida eterna, vida abundante, vida transbordante. Precisamos que Tu fales conosco mais uma vez. Espírito Santo, guia-nos a esta verdade que Tu tens falado ao meu coração. Eu Te agradeço por esta rica oportunidade. E nós dizemos... Amém. Por favor, se assente. A título de esclarecimento, eu gosto muito, amo o livro do Evangelho de João. E uma rápida estatística do livro de João, ele é o 40º livro da Bíblia. Tem 21 capítulos, 879 versículos, 167 perguntas. Tem 16 profecias do Antigo Testamento cumpridas, 43 novas profecias, 85 versículos de profecias cumpridas e 7 versículos de profecias que ainda não foram cumpridas. Só por isso aí já temos muita coisa para pesquisar, muita coisa para ler, para abraçar, para querer estar com o livro de João. Mas vou alertar algo para vocês ficarem atentos que eu vou dizer aqui. O que eu vou falar aqui, eu não vou fazer uma dissertação do texto que eu li.
e também não vou fazer uma exegese, eu disse exegese, e também não quero fazer uma exegese desse texto que acabamos de ler. Mas eu quero, a partir desse ponto, te conduzir a uma verdade que o Espírito Santo tem falado comigo. Eu outras vezes já citei aqui o versículo 1, a segunda parte do versículo 1, mas eu quero abranger essa verdade que está intrínseca na revelação bíblica, e principalmente no livro de João, e também nas cartas paulinas. Eu quero trazer para você algo que o Espírito Santo tem falado comigo, e eu tenho certeza que se você ficar atento, e se o Espírito Santo me conceder graça, eu quero trazer para você sobre o maior convite que Jesus já fez aos seus discípulos. Porque quando os discípulos chegaram para Jesus, eles judeus, eles queriam saber quem é o Messias, eles queriam estar perto da profecia se cumprindo, eles queriam estar debaixo da autoridade daquele que seria o rei de Israel. Então, quando João Batista, o Batista, vê Jesus e aponta para Jesus, diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e quando Jesus é citado por João o Batista, e diz, no dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 dos seus discípulos. Ainda bem que eram só 2, porque se fosse o restante dos discípulos, eu creio que todos teriam saído, deixado João e ido após Jesus. Porque a ênfase que João Batista dá para Jesus é algo tremendo. Qualquer discípulo que tenha acompanhado o ministério de João o Batista, e não João Batista, o Batista, porque ele batizava, qualquer discípulo que tinha visto Jesus naquele momento, depois de ter acompanhado o ministério joanino e ter presenciado as falas de João, dizendo que veio preparar o caminho do Senhor, e quando vê Jesus e a ênfase que João dá sobre Jesus, eu acho que não teria ficado nenhum discípulo com João. Mas veja, eles foram atrás de Jesus. Eu não sei como é que eles saíram acompanhando-se de longe. Eles estavam, talvez, querendo descobrir. E Jesus, como sabe de todas as coisas, Jesus, a Bíblia diz no Evangelho de João, que ele sabia o que havia no homem. Então Jesus, percebendo que eles estavam seguindo, Jesus disse: o que vocês querem? Trazendo para uma linguagem bem contextualizada. Jesus disse para ele, voltando e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Essa pergunta, queridos, é a pergunta de todos nós. O que buscais? Nessa vida, o que é que você busca? Na sua história, o que é que você anda buscando? Quando você entra, você é pequeno, ou você era pequeno, ou quando as crianças são perguntadas, o que é que você quer quando crescer? O que é que você busca ser quando crescer? Elas dizem 1001 coisa, cada um de acordo com o seu entendimento. Agora veja, Jesus está falando para adultos que sabiam o que queria. Nós estamos aqui no auditório, na casa de oração, na casa de adoração, na casa de pão. Nós estamos aqui diante de pessoas que sabem o que querem da vida. Nós estamos diante de pessoas que estão aqui porque estão buscando a presença. Nós estamos aqui esta noite por causa dele. E por causa dele nós viemos buscá-lo, viemos adorá-lo, viemos honrá-lo, viemos porque queremos da sua presença. Queremos viver com ele. E a pergunta de Jesus foi: o que buscais? Jesus espera a resposta. E eles perguntaram para Jesus. Veja, eles poderiam ter perguntado muitas coisas, mas a pergunta que eles fizeram é que me chama a atenção, porque a pergunta que eles responderam para Jesus e perguntaram, não é? Quando Jesus pergunta para ele, eles perguntam como uma resposta, e eles perguntaram: onde moras? Queridos, é essa pergunta que eu quero responder em outra dimensão. Porque nós sabemos pelo texto que Jesus morava em Cafarnaum.
A casa dele ficava em Cafarnaum. Quando começa o ministério de Jesus, é que ele fica sem casa onde está sua mãe, seus irmãos, ele deixa tudo para cumprir o seu ministério. A sua mãe o acompanha e praticamente largam tudo por causa do ministério. E eu louvo a Deus, porque ainda há seguidores de Jesus que largam tudo por causa do ministério. Eles queriam saber onde Jesus morava. Onde moras? Se você deseja saber onde Jesus mora, Jesus disse para eles e diz para você: vinde e vede. Jesus está dizendo para mim e para você hoje: venha, veja, e você vai descobrir onde é que eu moro. E eu fico maravilhado, porque o texto sagrado nos dá indícios, tem placas sinalizando, mostrando onde é que Jesus morava e onde é que ele mora hoje e onde é o lugar que eu e você devemos morar. Então, veja, a Bíblia diz que eles foram e ficaram com ele aquele dia. Foram, viram onde Jesus morava. Eu quero, a minha mensagem, a minha palavra, a minha mensagem não, a minha fala hoje, que a palavra é de Deus, a mensagem que eu tenho para você hoje é que você faça como aqueles discípulos. Vejam nas Sagradas Escrituras onde mora Jesus. Veja pela revelação bíblica onde mora Jesus. O texto diz que eles foram, que eles viram, eles descobriram onde Jesus mora. Mas não apenas isso. A Bíblia diz que eles ficaram. Muita gente vem para Jesus, mas não fica. Muita gente vem à igreja, mas não fica. Muita gente ouve a palavra, mas não fica na palavra. Muita gente vem adorar, mas não fica. Muita gente quer até estar conosco, mas não tem força, não tem iluminação, não tem graça. Mas tem uma coisa: quando você deseja o que os discípulos desejaram, você encontra Jesus. E quando você encontra Jesus, a coisa mais linda e o convite mais forte, mais sério que ele pode nos fazer: vinde e vede. E eles foram, viram, ficaram com ele aquele dia. Você foi chamado para ficar para sempre com o Senhor. E aí eu começo, já sendo redundante, dizendo que a maior proposta que alguém poderia receber, ou que os discípulos receberam, que se pode dizer o tema desta mensagem, o maior convite de Jesus, é que quando ele chama para ver onde mora, ele não chama só para ver, eles permanecem lá com Jesus. Mas veja também, é um fato que nós, bleianos, sempre quando pregamos, enfatizamos ser arrebatado. Nós queremos arrebatamento. Nós queremos sair desta terra. Nós pregamos e até colocamos entre as pessoas ou no céu ou no inferno quando nós pregamos. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que Jesus, ele alerta-nos para uma outra realidade. Nós queremos o céu, nós queremos ser arrebatados, porque nós queremos sair do sofrimento, nós queremos sair da mesmice, nós queremos algo que seja transcendente, nós não queremos mais viver nesta terra de sofrimento e angústia, então nós queremos fugir desta realidade. Doutor e escritor George Lade, ele fala sobre o já e o ainda não. Nós vivemos nesse meio termo. Já estamos em Cristo, já somos de Cristo, já somos salvos, queremos o reino, estamos no reino, mas ainda não está estabelecido o reino. Você pode viver o aqui e agora na casa do Pai. Vou mostrar isso para você. Antes de qualquer coisa que possa vir no futuro, precisamos saber que para Deus, e eu escrevi aqui, eu estou só lendo o que eu escrevi para vocês, para Deus não existe passado, não existe presente, não existe futuro. Se pode dizer que Deus habita no eterno
estado de presença onde não se altera, é inalterável. Nós estamos presos no tempo. Quando Deus criou o céu e a terra, Ele coloca 2 luminares e nos prende aqui dentro, coloca estações, dias, meses. Então, eu passo, eu envelheço, eu sofro essa influência, mas Deus não. Mas, irmãos, a grande proposta do Senhor é que nós saiamos do mundo para viver dentro dele. Você não entendeu ainda, né? O maior convite, a maior proposta de Jesus, não é você ser arrebatado. Isso vai ser uma realidade. Ou isso é uma promessa para o salvo. Isso é uma consequência de você atender o convite de Jesus hoje. A maior realidade do salvo é atender o convite de Jesus. E qual é o convite de Jesus? Venha morar em Deus. Como diz o pastor Marcos, tem gente aí que já entendeu. Meu querido, a maior proposta de Jesus hoje não é você ter carro, casas, não é você ter grandes riquezas, propriedades, não é a sua felicidade terrena por causa de coisas palpáveis. A maior proposta de Jesus é que você saia do presente século mau, que você seja desarraigado, como diz Gálatas capítulo 1, versículo 4, e você seja transportado para o reino do Filho do seu amor, e você esteja agora no reino de Deus, você esteja agora transportado, habitando, morando no reino de Deus. É a maior proposta. Quantos já foram arrancados do presente século mau? A pior coisa que tem, irmãos, é ser arrancado. Eu me lembro que eu era criança, a casa que eu morei era muito grande, um quintal muito grande. E meu pai, ele mandava de vez em quando eu cortar, me acordava, botava faxina para mim muito cedo. Eu pegava uma enxada e ia de má vontade arrancar aquelas ervas daninas. E olha, irmão, tinha umas que eu puxava, parecia que não queria, porque a raiz era muito funda. Tem gente que está tão arraigado no presente século mau, tão entranhado, as raízes tão entranhadas no presente século mau, que para Deus fazer o milagre da transformação, Ele precisou mandar Jesus, o seu único filho, para sofrer, para se doar, para viver como nós, para morrer por nós e nos desarraigar com mão poderosa, porque você sozinho não conseguiria sair do estado de letargia, de pecado, de desgraça que você estava. Ninguém consegue sair do pecado se Deus não agir. Ninguém consegue sair da lama do pecado, da desgraça, se Deus não entrar em ação. Por isso que ele disse, eu não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei para o Pai, mas eu vou rogar o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito não foi dado para o mundo, o Espírito foi dado para a igreja. Ele está morando na igreja, Ele está aqui conosco hoje. É uma realidade, é uma realidade, uma realidade. Ele vive em mim, Ele vive em você. Agora veja que coisa linda, irmãos. Nós fomos transportados, depois de desarraigado, arrancado com raiz e tudo. Fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, como diz a palavra de Deus, lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Mas não apenas isso. Isso não é suficiente. Não basta ter sido transportado para o reino do Filho do seu amor. Porque quando Jesus fala da casa do Pai, lá em João capítulo 14, versículo 2, na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Veja, ele está falando que há lugar na casa do Pai. E nós pegamos esse texto, evangelista Antônio, e só colocamos no futuro, porque ele foi preparar lugar. E não percebemos que esse versículo fala também de uma realidade presente. Esse versículo não é apenas futuro, ele é presente. Porque somente quando a igreja fosse inaugurada,
Somente a igreja, quando a igreja fosse estabelecida aqui na terra, é que o lugar, porque Jesus já subiu, já preparou o lugar, e está agora, com toda a autoridade, sentando, reinando, governando, e ele diz, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, isso é o futuro, mas tem uma coisa, tem uma morada na casa do Pai hoje para você. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 18, está no capítulo que nós lemos. A Bíblia diz, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no... Ah, você não achou a Bíblia ainda não? O Filho unigênito que está no... Mais uma vez, o Filho unigênito que está no... Seio. Seio é dentro, seio é a mulher, a gente fala de, pensa que é a mama, né? Está no seio, está no colo, está dentro. Porque no versículo 1, a parte 2, no princípio era a palavra estava com Deus. Ou seja, ou está em Deus, ou está dentro de Deus, está no seio do Pai. Mas o que me chama a atenção é que o versículo aqui 18 diz que o Filho unigênito que habita onde? Ele está no. Ele não estará quando ele voltasse para a glória. Diz o versículo que ele está no presente. Ele está. Ele está no seio do Pai. Jesus tinha deixado o trono de glória, Jesus tinha abandonado a glória do Pai, mas tem uma coisa, ele veio e houve a kenosis, ele veio e se humilhou, ele não teve por nenhuma usurpação ser chamado de Deus, mas ele, feito homem, ele humilha-se até a morte e morte de cruz. Ele como homem, mas ele está no seio do Pai. João diz que o Filho do homem que está no céu. Como é que ele está no céu se ele estava aqui no presente? Então tem alguns textos, alguns versículos da palavra de Deus que você só consegue entender no plano de leitura nossa, se nós entendermos que existe uma casa aqui e agora, que existe uma morada aqui e agora, que foi preparada pelo Senhor Jesus. Jesus deixou o trono de glória, ele estava aqui no corpo físico, mas ao mesmo tempo ele estava dentro do Pai. É isso que Jesus quer de mim e de você. Ele quer que eu e você estejamos aqui nesse mundo, no presente século mal, mas não sejamos mais desse presente século mal. Ele quer que eu e você, vivendo nesse corpo, mas morando dentro do Pai. Quem mora dentro do Pai, meu irmão, ele é desperto para a maior realidade de Deus. A maior realidade de Deus que nós não conseguimos perceber, porque nós estamos focados só no futuro. Nós queremos sair do presente século mal, nós queremos ir para a casa do Pai, nós queremos, Deus, não aguento mais esse sofrimento. Mas quando você descobre esta palavra, você vive bem com Deus, você vive bem consigo mesmo, você vive bem com os irmãos, você começa a viver não mais para si, mas viver para a glória de Deus. E eu creio que o maior versículo, seja, o melhor comentário sobre esse versículo está no seio do Pai, é o próprio João que dá. Porque ele diz assim, sobre o seio do Pai, foi feito pelo próprio João, quando ele diz assim, ele escreveu uma frase que pode ser literalmente traduzida assim, o verbo estava dentro do Pai, face a face com o Pai, ele morava no Pai, ele estava com o Pai. É o que diz o versículo 1, se você for literalmente. Então ele estava dentro, ele estava ele estava em Deus. Se você estiver dentro de Deus, tem coisa boa para você. Quando eu estava rascunhando esse texto, eu escrevi assim, existe a casa do corpo físico, que é a casa onde você mora, amém? Todo mundo mora em algum lugar?
Existe a casa da alma viva. Qual é a casa da alma viva? Meu corpo biológico. Eu, essa pessoinha que vos fala, que se expressa através desse corpo, que moro dentro desse corpo aqui. Então, todos nós temos uma morada biológica, que é o nosso corpo. Existe a casa do corpo morto. Qual é a casa do corpo morto? Do outro lado. É o cemitério. Porque quando eu morro, meu corpo biológico morre, ele vai para o outro lado, sai da casa da vida e vai para a casa da morte. Mas também existe a casa do espírito. Qual é a casa do espírito? Qual é a casa do Espírito de Deus? A igreja. É o meu espírito. Ele mora dentro. A gente pensa que Deus, que o Espírito Santo mora na mão, no braço. Estou sentindo fogo na minha mão. Não, meu irmão, não é isso não. Ele mora no seu espírito. Ele mora dentro de você. O espírito é a parte mais profunda do ser. Então é aí que o Espírito Santo habita. Agora, existe a casa que Jesus nos convida. Deus. Tiago entendeu. Existe a casa que Jesus nos convidou para morar. Não a casa do corpo vivo, a casa do corpo morto, a casa da alma viva ou ausente. Mas, querido, Ele nos chama para morar dentro de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A Bíblia diz, no princípio era o que é verbo? É a palavra, é o logos, amém? Então nós estamos no evangelho do logos, da palavra. Nós estamos no evangelho da palavra, do logos. Isso aqui é uma teologia do logos. E quando Jesus, João está falando sobre Jesus, ele está falando da palavra, a palavra fica onde? Sua palavra fica onde? Fora de você, dentro de você? A palavra está onde? A palavra está dentro. Oh, Jesus. A palavra está dentro. A palavra, Jesus, antes de ser Jesus, ele era a palavra. Foi com a palavra que Deus criou todas as coisas. Foi com a palavra que Deus disse, haja luz e houve luz. Foi com a palavra que Jesus disse, faça-se, que Deus disse, faça-se. É com a palavra que ele vai destruir o iníquo. Agora tem uma coisa, mano, pelo assopro da sua boca. Agora preste atenção. Jesus, ele, como a palavra estava dentro do Pai. Você, como voz de Deus, como boca de Deus, você, como sendo a habitação do Espírito, ele habita em você, mas você habita dentro de Deus. Será que eu estou filosofando? Está muito difícil não, né, irmãos? Está todo mundo entendendo? Então vamos prosseguir, que eu quero seguir aqui Agora veja também o seguinte, talvez seja nessa referência lá de João 14, no versículo 6, que Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus, ele é o caminho e a verdade e a vida. Ele está falando da morada do Pai. Mas ele diz que ele é o caminho de Deus. Foi feita uma pergunta para ele. Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus disse, eu estou há tanto tempo com vocês, vocês não me conhecem? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Porque ele é o Logos, ele é a palavra, ele é a expressão daquilo que está dentro do Pai. Aleluia. Ele está externando o que ele é e sempre foi na eternidade. Ele é a palavra que estava dentro do Pai e agora, fisicamente, ele está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você precisa do caminho para a morada de Deus, Jesus é. Jesus é o caminho, a verdade e a vida para aqueles que estão dentro da casa do Pai, ou seja, morando em Deus. Mas também João 10 diz que desse caminho ele é a porta. Eu sou a porta. Veja o que diz lá em João 14, no versículo 9. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco
e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como diz, mostra-me o Pai. Versículo 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Versículo 11. Crede que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Agora vá para o versículo 17 do capítulo 11 do versículo 17, capítulo 17, versículo 11. No capítulo 17, no versículo 11, olha o que está escrito. Eu já não estou mais no mundo. Como é que ele não está no mundo se ele estava ali com os discípulos? Jesus estava com os discípulos e ele está dizendo, eu não estou mais no mundo. Como é que ele não está no mundo se ele está aqui? Já imaginou, pastor Marcos? O Senhor diz aqui para a gente, irmãos, eu não estou mais aqui com vocês. Todo mundo ia ficar assustado. Não é verdade? Foi isso que Jesus disse. Eu não já estou mais no mundo. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Os discípulos ainda não tinham despertado para essa morada eterna, essa morada que é Deus. Os discípulos precisavam acordar para essa realidade. E Jesus estava orando ao Pai, pedindo exatamente isso ao Pai. Pai, eu não estou mais aqui. Por quê? Porque eu já conheço a Ti, já sou a Tua palavra, eu já vivo essa realidade. Pai, eu quero outra coisa, Pai. Eu quero, porque eu vou para Ti. Vou sair aqui desse presente século mal, não apenas isso. Eu vou deixar esse corpo aqui, vou ser transformado e vou voltar para a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Quando isso acontecer, que eu sair desse estado preso no espaço-tempo, ele diz aqui, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que eles sejam assim como nós. Como é que eu posso ser um com você se eu não estiver na mesma visão? Somente quando eu estou dentro do Pai é que eu começo a conceber as realidades de Deus. Os meus olhos só são abertos quando eu estou dentro do Pai. Eu somente consigo entender, absorver a realidade de Deus quando eu estou dentro, porque quem está fora não consegue ver o que você é. Por isso que o mundo nos odeia, porque aborrece a Ele, não entende Deus, estão mortos em delitos e pecado. Mas quando você é despertado por Deus, você é trazido para dentro da realidade de Deus. E quando você está na realidade de Deus, você começa a incomodar. Nós incomodamos o mundo, irmão. Então o Novo Testamento está recheado dessas passagens. E agora, eu quero mostrar para vocês, quando entramos por essa porta chamada Jesus, e passamos para dentro do Pai, o que acontece conosco? O que é que nós, quando passamos pela porta chamada Jesus, nós passamos a desfrutar? A primeira coisa que eu quero que você entenda é que quando você, depois de eu ter explicado isso para você, eu gastei esse tempo todo para que você entendesse isso, para que chegasse nesses pontos aqui. Primeira coisa que acontece, que quando você sai do presente século mal, quando você entra na realidade de Deus, passa a morar em Deus, a primeira coisa que você tem direito, que você recebe, é a vida Zoe, a vida eterna. É a vida do próprio Deus. Eu vim para que tenham morte, é isso? Eu vim para que tenham e vida com... A primeira coisa que você recebe de Deus quando você sai do presente século mal e agora é colocado no reino de Cristo e você mora em Deus, quando você está dentro de Deus, a primeira realidade que você experimenta é a vida do próprio Deus. Se você tem a vida do próprio Deus, meu irmão, você é eterno. Se você tem a vida do próprio Deus, você não morre jamais. Ele fala para Maria, ou seja, para Marta, quando Marta disse, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele disse, Marta, Marta,
Quem crê em mim não morrerá eternamente, Marta. Quem vem morar dentro do Pai, Marta, ele tem vida eterna, tem vida zoe, vida que não se acaba. Ou o mundo te persegue, pode matar teu corpo, Jesus disse, mas não pode matar a tua alma. Pode fazer macumba para você, mas não pode tocar na tua alma, porque a tua alma é de Deus, você tem vida de Deus, você tem a eternidade de Deus, você tem a vida que Deus dá para aqueles que ouvem a sua voz. Alebanu chamahatária comenávia. Quantos têm vida? Quantos têm vida? Quantos têm vida? Aleluia, adore, 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 adore. Se você tem a vida do Pai, se você está no Pai, se você ouviu a palavra do Pai, se você está nele, adore. Vida eterna. Isso quer dizer o quê? Deus está compartilhando a vida dele com você. Se você vem para dentro dele, meu irmão, não existe outra coisa senão dizer, eu estou experimentando da vida do Pai. E a vida do Pai é eterna. Se a vida do Pai é eterna, eu também sou eterno. Se você está dentro do Pai, fique tranquilo. Você vai chegar aos 70, 80, 90, 100, 110, 120 e vai para a glória, porque você tem a vida do Pai. E você só pode desfrutar da eternidade e das moradas futuras, celestiais, que estão prontas para mim e para você, a casa da igreja, se eu e você estivermos morando hoje na casa do Pai. Você só tem a vida eterna futura se você tiver a vida eterna hoje. Tem gente que está pensando, Deus sabe, né? Vive de qualquer maneira, mas está vivendo como se não tivesse vida. Você foi chamado para estar morto e crucificado com Cristo. Crucificado, morto e sepultado. Mas tem uma coisa, ressuscitado com Cristo. Então, João 10, o ladrão não vem senão a matar, roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha, o que é a vida eterna, pastor? É se alimentar de sua existência. Você está se alimentando da existência de Deus. Deus, ele subsiste, ele não precisa de nada, ele já é. Quando Moisés, no capítulo 3 de Êxodo, foi, Senhor, e quando disserem, quem te enviou? Ele diz, eu sou. O doutor Bentz, juntamente com o doutor Norman Russell Champlin, quando ele explica isso, ele diz assim, eu continuarei ser o que eu sempre fui. Eterno, soberano, poderoso. Deus não precisa de nada, ele subsiste, meu irmão. E quando você é chamado por Jesus a estar em Deus, dentro de Deus, você é chamado para esta realidade. Você é chamado para beber da existência de Deus. Existe um dos nomes de Deus que, dos nomes adicionais, Javé, aí vem os nomes adicionais, os nomes de Deus revelados na Bíblia, um deles, a tradução dele, ou seja, literalmente o texto mostra de uma mãe que amamenta o seu filho, como se uma mãe com os seios amamentando seu filho. Deus, um dos nomes de Deus, é revelado dessa forma. Trazendo para esse texto, para a nossa realidade, sabe o que é que eu penso? É que Deus, o Eterno, Ele cuida de nós como uma mãe que nutre da sua vida ao seu próprio filho. Se uma criança, um bebê, deixa de beber o leite da mãe, ele deixa de beber da vida, se alimentar da vida. Ele morre desnutrido se ele não bebe do leite que tem o colostro, os principais elementos para a sobrevivência da criança. Assim também Deus, ele compartilha comigo e com você, através da pessoa bendita de Cristo, ele compartilha da sua eternidade. Você só tem vida porque está nele.
Você só tem vida porque Ele compartilha da sua existência conosco. Ai, Nekamanus Shabaruhatá. Olha, vamos ver o que diz aqui, João capítulo 15, versículo 4 a 7. Olha o que diz, João 15, versículo 4 a 7. Diz assim: está em mim e eu em vós. Eita Deus da glória. Começa o versículo dizendo: estai em mim e eu em você. Pode ser entendido, esteja sobre mim, ou seja, a sua estrutura seja a minha vida, porque eu vou estar em você, ou seja, eu vou estar dentro de você. Se é uma realidade que Jesus está em mim, dentro de mim, então a realidade é também o inverso, eu estou dentro dele. É essa a proposta que Jesus está dando para os discípulos. Estai em mim, desfrutando de mim, sorvendo de mim. Você está vivo por causa de mim, e eu estarei em vocês. E eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, conectada à videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Oh, glória! Onde estão as varas? Eu sou vara. Eu sou vara. Característica da vara é que na vara tem as folhas. Na vara que tem vida, tem a seiva, produz o quê? Fruto. Se você está nele, você tem frutos. Porque a vida dele que está passando para nós, está passando dentro de nós, nós subsistimos por causa da vida dele. Veja o versículo: eu sou a vara, versículo 5. Eu sou a vara, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado como a vara e secará. E por isso a importância da perseverança dos santos. Eu tenho que perseverar. Esse negócio de dizer: ah, irmão, Deus cuidar de mim, eu vivo como quiser. Porque a inclinação da carne produz morte. É o pêndulo da carne. Se a tua carne está pendendo para o pecado, como disse 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 6, se você está vivendo nele, se você vive pecando, você nunca conheceu, você não é dele, você não está nele. Se você vive pecando, é um verbo, o verbo grego ali é um presente contínuo. Se você vive na prática, você está dizendo: eu não estou me alimentando dele. Eu estou só usufruindo das benesses da religião, mas de Cristo mesmo, eu não estou vivendo para ele. Mas quando você está nele, diz o texto: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Eita Deus da glória! Você começa a pedir e Deus vai responder. Por quê? Porque você é o produtor, você é vara, você, através de você, está passando a vida de Deus. A vida eterna não é algo que se merece. Preste atenção nisso. A vida eterna não é algo que se merece, não é algo merecido pelo próprio caráter do homem, ou conduta. Não é porque eu tenho uma condutazinha ética, moral, que eu mereço. Não, ninguém merece nada de Deus. Eu estava morto em delitos e pecado. Todos se extraviaram. Eu estou nele por misericórdia, porque o Espírito Santo me iluminou, o Espírito Santo abriu os meus olhos. Eu acreditei, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E ele me deu o Espírito, colocou o Espírito Santo. Então, não mereço, não é pelo caráter, é uma dádiva que recebe quem reconhece que ele é pecador. Se você reconhece isso, arrepende-se, crê única e exclusivamente em Jesus Cristo. Segunda coisa, quando você entende o que é essa morada e aceita esse convite, é a revelação. E isso me lembra o texto de João capítulo 17, versículo 6, que diz assim: manifestei o teu nome, revelei o teu caráter. Então, o nome revelado foi o Pai, tornando o caráter de Deus relacional.
Este é o propósito maior de todo discipulador, de todo crente, de todo pregador. Jesus não manifestou um programa, um plano estratégico, eventos ou atividades. Manifestou a pessoa de Deus. Oh, tem gente que entendeu, pastor. A revelação é o próprio Deus. A revelação é o Pai. Ele veio revelar o Pai. Ele disse lá em João 4, versículo 34, a minha comida é fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Então, Jesus veio para revelar o Pai. E quando o Pai é revelado para mim e para você, então nós começamos a viver na dimensão da revelação. E como se relacionar com Ele e uns com os outros. João 17, 26 fala sobre isso. João e também Mateus 22, 34 a 40. Aos homens que me deste, eram teus e tu os deste a mim. Como diz lá no Salmo 24, do Senhor é a terra, sua plenitude, os moradores e tudo que nela pertence a Deus. Então, Deus dá aos homens para quem? Para Jesus. Você foi dado para Jesus. Em Mateus capítulo 11, versículo 25 ao 27 diz assim: naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e aos instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquilo a quem o Filho quiser revelar. Então, a palavra aqui é fanerou, a palavra fanerou, que quer dizer assim, tornar manifesto, ou visível, conhecido, o que estava escondido. Então, a revelação do Pai foi dado aos discípulos. A revelação do Pai é dado primeiro a Israel, agora é dado à igreja. A igreja tem a revelação do Pai. Terceiro ponto: conhecimento. Se você está anotando, eu falei o primeiro ponto é a vida eterna. Segundo ponto, a revelação. Terceiro ponto é o conhecimento. É o conhecimento experiencial, é conhecer pessoalmente. Não apenas saber coisas sobre Deus, mas ter um relacionamento pessoal com Ele pela fé em Cristo Jesus. Não podemos conhecer o Pai sem o Filho. Essa é a maior realidade que o evangelista prega, que a igreja prega, que os pregadores do primeiro século pregavam. Deus em Cristo está reconciliando o mundo. Eu sou embaixador, você é embaixador. Nós temos que pregar isso. É Cristo em vós, a esperança da glória. Não basta simplesmente crer em Deus. Em hipótese alguma, essa convicção é capaz de salvar uma alma da condenação eterna. Até os demônios creem, disse Tiago, capítulo 2, 19. A discussão de Jesus com os líderes judeus, em João 8, versículo 12, deixa claro que as pessoas podem ser simplesmente religiosas e ainda assim não conhecer a Deus. João 10, 14 e 15 diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. João 14, 7. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. Já desde agora o conheceis e o tendes visto. Versículo 9 de João 14. Disse-lhe Jesus: eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes, mostra-me o Pai. Agora me chama a atenção o livro de Oséias, no Antigo Testamento. Porque em Oséias, capítulo 4, versículo 6, tem três revelações tremendas. Esse alerta que foi dado ao profeta Oséias para o povo de Israel, ainda é atual para mim e para você. O meu povo foi, porque lhe faltou o primeiro alerta, primeira exortação que Deus dá pelo profeta Oséias ao povo de Israel.
A falta de conhecimento gera destruição. Por isso que nós temos o culto da palavra aqui. O culto da palavra é para trazer conhecimento, porque o conhecimento nos conduz à vida do próprio Deus. E aqui, querido, diz ainda, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Então, quando a pessoa rejeita o conhecimento do próprio Deus, é rejeitado por Deus. E a terceira coisa, para que não seja sacerdote diante de mim, rejeição para o sacerdócio. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Isso aqui tem 3 gerações. A geração deles que estavam vivendo, eles foram destruídos, do passado até o presente. Rejeitarei para que não sejam sacerdotes. E a rejeição da posteridade. Agora no capítulo 6, versículo 3 de Oséias, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a vida, como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Oséias 6,6. Pois misericórdia quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. E aqui eu vou só citar para encerrar. Quarta coisa, relacionamento. É um relacionamento do pai e filho. Jesus nos mostrou como nos relacionar com o pai. Depois, quinto ponto, unidade. João 10, 30, eu e o pai somos um. 6, autoridade. Quando você está morando no pai, você encontra em Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. A palavra aqui, de acordo com Strong, é exousia. E essa palavra, irmão, é forte. É o crente que tem autoridade como embaixador do reino. Temos a autoridade de Cristo. Somos embaixadores de Cristo. Como diz lá em 2 Coríntios 5, 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. E 7, proteção. Se você está morando em Deus, e dou-lhes a vida eterna, e jamais perecerão. Você foi chamado para morar no Pai, para nunca mais perecer. Você nunca vai perecer. Você tem a proteção. Mas veja, Colossenses 3:3. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você está escondido. O diabo está doido para te destruir. Mas sabe de uma coisa? Quem está morando no Pai, ele está escondido. Onde estão aqueles que estão escondidos? Você nunca vai ser destruído, porque o Senhor te chamou e está te protegendo, Ele está te guardando, Ele está te escondendo. Você é dele e o maligno não pode te tocar. E por último, o 8º ponto, a glorificação. É o último estágio de nossa vida. Sermos transformados à imagem de Cristo. E Jesus respondeu-lhe dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Romanos capítulo 8, versículo 30 diz assim, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas também sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Você foi chamado hoje para estar em Deus e ser transformado pelo poder do Espírito Santo para ser a imagem de Deus. Aleluia, fique de pé em nome de Jesus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 4 diz assim, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência do mundo há. Você foi chamado para ser transformado, você está participando da natureza divina por causa de Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe grandemente
em Cristo Jesus. Alguém que gostaria de se esconder em Cristo? Alguém que gostaria de sair do presente século mal pelo poder de Deus? Você ouviu a palavra? Você pode sair neste momento, vir para Jesus. Você que quebrou a aliança, você que se afastou, você que perdeu o ânimo, a graça, você entendeu a partir desta palavra que precisa morar em Deus. Morando em Deus, você tem a vida, tem perdão, tem a graça, tem a unção, tem a autoridade. Onde está a primeira pessoa que deseja morar em Deus? Sai do seu lugar. Aleluia. O convite está de pé. Você pode entregar a vida ao Senhor Jesus, ou se está afastado, afastada dos caminhos do Senhor, volte para Jesus. Nós estamos aguardando. Venha Cristo, Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Veja se ao seu lado tem uma pessoa para se entregar ao Senhor. Venha Cristo, pois Jesus é o cheiro de vida. Amém, graças a Deus. Quantos adoram a Deus pela palavra que nos foi trazida pelo pastor Donifan? Digam aleluia. Em tempo, há um pedido para que este culto seja em ação de graças pelo aniversário do diácono Ebert. Onde está o Ebert? Dê um sinal, ali está. Seus pais estão aí? Não, não estão. Diga assim, diácono Ebert, nossos parabéns. Que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida e usando-a para a glória do Senhor. Já está sendo cumprimentado ali. Cadê o Rafael Araújo? Está aí? Rafael Araújo? Esposo da irmã Débora? Tá não? Alguém sabe? Tá. Ah, não veio, né? Não veio. Amém. A irmã Aline não está porque foi fazer um exame hoje. E eu vou marcar da próxima vez esse exame para segunda. Para terça ela está aqui. Obrigado, pastor Joel. Glória a Deus. Diga comigo, domingo, 10 da manhã, Santa Ceia do Senhor. Vai ser uma festa linda e vamos estar juntos aqui pela manhã. Nos meses pares, nós estaremos celebrando pela manhã. Aí, diga comigo, dias 16 e 17. Sexta e sábado agora. Na sexta, 19 horas, e no sábado, 17 horas, congresso infantil, congresso para crianças. Então, você que tem um sobrinho, um neto, um parente, um tio, um filho, traga. É a pastora Kate Ferreira, não é isso? E cantando ali a irmã Aline. Uma linda festa. O Ministério Infantil está trabalhando bastante para que seja uma festa extraordinária. E no dia 16 de setembro, aniversário do nosso pastor, também será uma festa maravilhosa. Você está saindo daqui abençoado esta noite. Do seu lado tem uma pessoa bonita? Tem. Pastor Rafael tem. Todo crente é bonito. Então diga para esta pessoa, Monte Hermon, domingo, 10 da manhã, é? Ah, não, vem aqui a Santa Ceia, né? Monte Hermon, irmãos, vai participar da Santa Ceia no domingo pela manhã. Vai ser uma invasão santa, pastor Ricardo e Monte Hermon adorando a Jesus aqui. Já disse aqui fazemos amigos, aqui vivemos em paz? Já falou? Então vamos dizer juntos? Aqui fazemos amigos, aqui vivemos em paz. Pastor Eliseu. Vamos cantar um corinho então, enquanto o pastor retorna aqui? Vamos cantar? Quem é que nos faz cantar? É Cristo que me faz cantar, é Cristo que me faz cantar, dos meus pecados livre estou e para o céu eu vou. É Cristo que me faz cantar, é Cristo que me faz cantar, é Cristo que me faz cantar, dos meus pecados livre estou e para o céu eu vou. É Cristo que me faz cantar. Que maravilha, que maravilha. Irmãos, então eu vou ousar e vou ministrar a bênção. Amém? Se o pastor depois me der uma... É
porque eu entendi que ele iria retornar, não é? Então vamos cantar mais uma vez. É Cristo que me faz cantar, é Cristo que me faz cantar. Dos meus pecados livre estou e para o céu eu vou. É Cristo que me faz cantar, é Cristo que me faz cantar, é Cristo que me faz cantar. Dos meus pecados livre estou e para o céu eu vou. É Cristo que me faz cantar. Deixa eu aproveitar e lembrar a todos que de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, nós estamos aqui no anexo 1, lendo a palavra de Deus e orando, clamando. E hoje, irmãos, nós tivemos uma grata surpresa. Entrou lá um senhor, e aí na hora da oração ele aceitou Jesus como Salvador, não é? Coisa linda, não é? Então Jesus tem abençoado, tem curado pessoas, tem promovido pessoas, e nós estamos felizes. Se você pode, de repente, pega no trabalho um pouco mais tarde, então, aqui no anexo 2, de 8 às 9, pastor Eliseu, estava só lhe aguardando. Amém. Aleluia. Meus irmãos, eu não sei se é porque eu tive enfermidade várias vezes, eu sofro com o doente. Então, eu vou fazer uma pergunta. Existe alguém enfermo essa noite aqui? Você está aqui, mas está doente, está com algum problema de saúde. Levante sua mão. E tem muita mão levantada, várias mãos mesmo. Eu queria pedir aos obreiros, nós fizéssemos um exercício. Quando nós estendemos a mão assim, os obreiros, isso é bíblico. Porão as mãos sobre os enfermos e curarão, isso é bíblico. Quando nós ministramos, vai a virtude lá e cura você. Põe a sua mão sobre o coração ou sobre a enfermidade e sai daqui curado hoje. Agora, aqueles que forem curados, principalmente de alguma enfermidade mais séria, não custa pegar um bilhetezinho e mandar. Jesus me curou naquela oração na igreja. Porque quando você dá esse testemunho, você glorifica a Deus e também fortalece a fé do outro. Aleluia! Eu orei recentemente por uma pessoa, um caso muito sério. Aí Deus operou. Aí essa pessoa encontrou outra que estava com problema e telefonou. Aí eu orei também. E eu não jogo oração fora, não. Eu oro para Jesus curar e Ele cura mesmo. Glória a Deus. Eu vou pedir aos obreiros, por favor, estenda a sua mão enquanto nós oramos. Pai Celestial, ouvimos a Tua palavra. Agora, Senhor, antes de terminarmos este culto, nós estamos orando em favor das pessoas enfermas. A Tua palavra diz que Jesus levou todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades ali sobre a cruz do Calvário. E agora, Senhor, eu uso a autoridade que a Tua palavra nos dá, Senhor, e repreendo todo espírito de enfermidade, toda doença nos olhos, na carne, nos nervos, nos ossos, coração, pulmão, em nome de Jesus Cristo, nós ministramos a cura, a saúde para a tua serva e para o teu servo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, permaneça sobre todo o povo de Deus, que juntos dizemos amém. Aleluia. E agora nós vamos ministrar as bênçãos. E vamos acrescentar em último lugar hoje a Ilha do Governador. Vamos começar Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, nós te abençoamos em nome de Jesus. Brasil, Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. Venezuela, Venezuela, nós te abençoamos em nome de Jesus. Ilha do Governador,
Se você quiser até mudar de posição, você vai abençoar a sua terra. Vamos abençoar agora a Ilha do Governador. Ilha do Governador, nós te abençoamos em nome de Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém.